Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Está no ar, sorrindo para a vida. Segunda-feira, 8 de junho de 2026, uma manhã gelada em Cachoeira Paulista, mas o coração aquecido pelo amor de Deus, pelo sagrado coração de Jesus, porque nós estamos nesse mês lindo, dessa devoção tão especial, e eu convido mesmo você a se refugiar hoje no Sagrado Coração de Jesus. Também está frio aí na sua região? Aqui em Cachoeira Paulista, uma manhã de sol, céu azul lindo, mas está gelado, né? E a gente louva a Deus também por esse friozinho, pela natureza, por todas as estações do ano que são necessárias. Também na nossa vida, não é verdade? Existem estações. Por qual delas você está passando? Mas eu acredito que você está louvando a Deus. Seja na primavera, no verão, no outono, no inverno da vida, que nós possamos louvar, bendizer a Deus por tudo aquilo que nos acontece. E louvemos a Deus por essa manhã, porque estamos vivos nessa segunda-feira, que já é o primeiro presente, o dom da vida que Deus nos dá no dia de hoje. Como é bom encontrar você, família Canção Nova. Como foi seu final de semana? Nós tivemos um acampamento lindo, maravilhoso, desde quinta-feira, né, dia de Corpus Christi, que foi justamente o acampamento de Corpus Christi, totalmente voltado para Jesus na Eucaristia. Foi lindo demais ver o povo de Deus enchendo o rincão do meu Senhor, o santuário lotado na quinta-feira e até ontem, né, os peregrinos aqui na Chácara de Santa Cruz. Para você que veio, aquele abraço. Para você que não pôde estar aqui, mas que acompanhou também, que a graça de Deus chegue até você e que eu e você possamos ser esses adoradores também de Jesus na Eucaristia. Bom dia para todos que nos acompanham pelo YouTube, né, no CN Plus, mas também você que está nos acompanhando agora na reprise. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Você que está pela Rede Canção Nova de Rádio nos ouvindo, aquele abraço quentinho para você nessa manhã. Bom dia para toda a equipe que está aqui por trás das câmeras também, os cinegrafistas, a nossa produtora, o pessoal ali do Twitter, né, o nosso diretor, os editores. Deus abençoe a toda a equipe que forma essa linda companhia de pesca, né? E segue a companhia de pesca aqui, ó, na bancada, junto comigo. Graças a Deus eu não estou sozinha. Ele esteve pregando também nesse acampamento final de semana. Padre Sidney, bem-vindo, bom dia. Deus te abençoe. A Mãozinha mão gelada. Até que eu fiz assim, ó, para tentar ajudar, mas a minha não consegui. também. Bom dia, povo de Deus. Que alegria poder estar na sua casa. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela oportunidade de entrar na sua intimidade, na sua casa, no seu trabalho, ser companhia para você nessa viagem. E juntos vamos ouvir a palavra de Deus atentamente, porque existem graças especiais para serem derramadas. Já neste clima, ainda neste clima de Corpus Christi, hoje Nosso Senhor me incomodou muito diante dessa palavra. Não sei se eu vou conseguir pregar, mas eu vou pregar. Vai. É uma alegria estar aqui, viu? Chorar, a gente chora junto. É uma grande alegria mesmo, uma grande alegria. Porque eu tinha outra palavra para trazer aqui, mas ontem, nas últimas confissões do confessionário, um jovem que veio passar o final de semana aqui no acampamento, no final de absolvição, na hora que ele ia sair do confessionário, eu já abro a porta para receber o próximo, e ele disse assim: "Ô padre, muito obrigado, viu, por este final de semana aqui na Canção Nova, porque eu saio daqui tendo uma certeza que Jesus está me esperando no sacrário." Aí, a partir daquela palavra, mudou tudo. Bênção, padre. Qual é a palavra? A palavra é de 1 Reis, capítulo 8, versículo de 1 a 13. 1 Reis 8, de 1 a 13. Já separa aí, já anota, não é? E já já nós vamos mergulhar na palavra de Deus, né? Abra seu coração. Quero acolher também aqui na música hoje, Brás. Seja bom dia. Bom dia, meu Obrigado irmão. pelo carinho. Alegria para mim. Já tinha um tempinho, né? O Valdênio lembrou aqui. Mas para mim é uma alegria estar aqui para estar com vocês, essa bancada que tanto faz o povo sorrir e sorrir para a vida mesmo, né? Logo de manhã. Uma alegria mesmo. Bom dia, padre, Valdênio, Salvo. Bom dia a todos vocês que nos acompanham.
Vamos rezar um pouquinho juntos hoje, né? Tentaria fazer uma minha parte, talvez, da canção. Isso mesmo. Vamos mergulhar, né? No Espírito de Deus. Obrigado. E olha lá, o Braz e o Sapo também, com essa camisa linda, e toda a bancada que você vai ver. Maravilha. Bom dia, Opa, Sapo. maravilha, bom dia, família Canção Nova. Hoje mandar um abraço especial para Eliana, minha cunhada, irmã da minha esposa Eliana, fazendo aniversário hoje. Parabéns. O apelido dela é Quinha, né? Tratar como Quinha. Quinha, um abraço aí. Que Deus abençoe muito você. Maravilha, tamo junto, né? Tamo aí, ó, modelando, eu, Braz, Valdênia, você modelando. Isso. Camiseta no modelo certo aqui, ó. Amo isso. Faz toda a diferença, né? Toda. Faz toda a diferença. Lógico que faz, né? Põe no modelo errado para você ver, né? Verdade. Val, bom dia, querida. Bom dia! Pode me dar tesoura? Já estavam me dando a tesoura aqui. Obrigada, Gil. Porque tem muita cartinha para eu abrir. Sua bênção, Deus padre. te abençoe, Val. Bom tê-la aqui. Deixa eu ver se já está mais quentinha. Eu tenho um recado especial para você. Tem um recado para mim? Tenho um recado especial e eu queria já começar falando isso. Seguinte, eu fui para a nossa missão da Canção Nova lá em Fortaleza, no Cairós Combatentes Pentecostes. E quando eu cheguei para celebrar a missa à tarde, preguei pela manhã, aí saí para almoçar. Quando cheguei, tinha uma senhora, está aqui o nome dela, a Margarida Jordão. E ela me entregou este envelope com um dinheirinho dentro. E ela disse assim, entrega para a Val, porque esse dinheiro aqui era o dinheiro do meu almoço. Ai, meu Deus. E eu resolvi não almoçar para ajudar a Canção Nova. E ela pediu para que eu entregasse para você, mostrasse aqui no Sorrindo para a Vida. Ela fez esse sacrifício para ajudar a Canção Nova. E aqui está, na sua mão. Já começa impactando, né, padre? Como não se emocionar, né, Val? Como não se emocionar? Está aí a cartinha dela e tem um dinheiro, que é R$20. Nossa. Era o dinheiro do almoço dela. Ai, Jesus! Eu quero agradecer. Porque Deus, Ele me dá a oportunidade de buscar a santidade, me recordar a santidade, a fidelidade a Ele em primeiro lugar e a disposição de fazer sacrifícios. Porque com o passar dos anos a gente vai perdendo um pouco essa disposição, sabe, de se sacrificar. E são vocês que me educam. Deus me coloca junto do povo para me educar. Foi com uma pessoa que também veio deixar uma contribuição, que eu fiz o propósito de não sair de casa mais sem rezar. Não põe o pé do lado de fora sem ter a minha vida de oração, porque um dia eu vi uma pessoa dizendo sobre isso. E agora ela, com essa disposição de ajudar a Canção Nova num sacrifício genuíno, ela deixou naquele dia de almoçar para contribuir. E com tanto carinho e confiança pede para entregar nas minhas mãos. Então eu agradeço demais, demais mesmo. Obrigada, viu, padre? Obrigada, sócio. E eu digo aos meus irmãos, e quem me conhece de fato sabe, a ajuda que a Canção Nova recebe é uma ajuda sagrada. Nós entendemos o sacrifício que você faz. Nós respeitamos. Eu peço ao Senhor que nunca me falte esse amor e respeito a cada doação que chega, independente do valor. Mas nós amamos e respeitamos o seu comprometimento com a obra que nos motiva a contribuir e a doar a vida. Eu já posso dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Dona Margarida, me faltam as palavras, viu? Mas me comprometo a rezar todos os dias pela senhora. A senhora já está nas minhas orações. Obrigada, viu, padre? Por trazer aqui. A Patrícia já está a postos para me dar um cafezinho, eu aceito mesmo. O Josué me apresentou a placa ali, né? O café. Ai, mostra a plaquinha ali do Josué, que ele capricha no o desenho, Josué gente. é meu querido. Tem que mostrar. Não sei se dá para mostrar, ele mesmo vai mostrar, porque é assim, gente, eles cuidam de mim, então para ninguém se esquecer. Viu, Val? Ah lá. Toda vez o padre se surpreende. Eu fico sempre surpreso, eu tenho medo de derramar aqui em cima, aqui, ó. Não, a Patrícia mira bem. Aqui no meu também, tá? Isso. Patrícia, por favor. Deixa eu servir Obrigada. o pai aqui, gente, tá bom? Uma honra para mim. Ó, enquanto a Patrícia vai servindo, eu vou cumprimentando. Braz, meu irmão.
Vou falar igual um jornalista que a gente tem aqui, o Emerson. Satisfação imensa em tê-lo aqui. Bom dia. Deus o abençoe, meu irmão. E te unja. O padre é parceiro no café. Ele fala assim, ele é parceiro. Ó, para comigo. E o maestro... Você é querido demais, você tá certo, a camiseta tá no modelo certo, gente. Todos nós estamos com o lançamento do Sagrado Coração de Jesus. O Braz é o corajoso, porque é o único que deu conta de vir sem agasalho. Muita coragem. Para mostrar totalmente. O agasalho dele era fechado. O sapo pula porque precisa, né? Se pudesse, ele desfilava. Então eu vou desfilar, vai. É sacrifício também, né? Vamos fazer. A blusa era fechada, né, Braz? Sim. E hoje todo mundo resolveu literalmente vestir a camisa. O padre tá também de hábito. O padre tá de batina. Mas estamos todos nós com essa camiseta linda do Sagrado Coração de Jesus. A igreja nos motiva, nos orienta nesta espiritualidade, nesta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O convite é que você se refugie mesmo no Sagrado Coração de Jesus. Já venha participando comigo, deixando as suas intenções, porque nós estamos colocando tudo no coração de Jesus. E saiba que tem as promessas para quem vive a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. 12 promessas. E nós estamos, então, com esse kit, né? Nós temos vários produtos. Olha que lindo, gente. Olha só esse terço do Sagrado Coração de Jesus, que tem a imagem do Sagrado de um lado, Sagrado Coração, e do outro tem a imagem do Imaculado Coração de Maria. Olha que coisa mais linda, tá vendo? Tem o crucifixo também, bonito, e ele é nesse tom, né? Um creme com o vermelho, que recorda mesmo o Sagrado Coração de Jesus. É lindíssimo. Além desse, olha, você está vendo aí já no site, né? Tem também porta-chaves. Olha que lindo porta-chaves. Nossa, padre. tá lindo né? Parece que tá em relevo, assim, o coração de Jesus, não é? Tá, olha, pra fora, ele tá em em relevo mesmo. Gente. Olha, ele tá em relevo, não sei. Aí, dá pra Ô, Patrícia, descreve para quem tá pelo rádio, porque olha, isso, você que tá pela rádio, é como se fosse uma madeira, né? Imitando a madeira. É como se fosse um formato quadrado, mas dentro tem Sagrado Coração de Jesus e está escrito, é o mesmo emblema que está na camiseta, tá? Jesus, o manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, não é? Detalhe dourado bonito, né? Lindo esse detalhe. E tem uma necessaire, Val, né? A gente gosta de necessaire, mulher, né? Ai, tá aqui a necessaire. Hoje eu peguei na minha. Olha que necessaire linda, gente. Para você também, né, levar aí, olha, dentro maquiagem, a gente gosta, no trabalho, escova de dente, né? A pasta. Mas essa eu queria dar uma dica, que é o seguinte. A Patrícia mostrou ali, de um lado, está o Sagrado Coração de Jesus, não é? Com a coroa de espinhos, né? Tá muito bonito. E do outro lado, uma oração que a gente está mostrando aí. Que é a mesma que está na camiseta. Que é a mesma que está na camiseta. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Mas o tom marrom, ele tá tanto para homem quanto para mulher. Porque verdade. vocês, homens, de vez em quando, têm que carregar essas coisas também. Tem sim. Não vou falar de maquiagem, pelo amor de Deus. Não. Mas assim, aquela escova de dente, o fio dental, você, homem, já pode adquirir a necessidade. Ou você, mulher, adquira. O seu marido. Seu marido. Dá de presente, de repente tem um padre, seu amigo, que precisa, seu padre. Não é? Porque, olha só, ela tá na tela para quem está acompanhando pela TV Canção Nova, pelo YouTube. Você tem a oportunidade de carregar aí essas coisas que são necessárias mesmo. Mas a minha, de verdade, hoje eu falei assim, eu vou pegar e deixar ela separada, porque eu falei, eu vou deixar lá no trabalho. Esses dias eu fui em casa, deixei a bolsa em casa, a gente sempre carrega necessaire. E aí tava escova de dente, creme dental, fio dental, todas essas coisas, mas ficou em casa. E aí eu fiquei rodando no meu trabalho, perguntando, quem pode me emprestar um creme dental, pelo menos? Um fio dental? Falei, não, gente, eu tenho que deixar no trabalho uma necessaire. Falei, já sei, é essa. Do coração de Jesus. Do coração de Jesus. Então, fica aí a dica, porque realmente é necessário. Não é simplesmente um emblema, nós estamos te apresentando uma espiritualidade. Quem precisa de ter um porta-chave ou em casa ou no trabalho, já vai comprar agora. Verdade. Dá uma olhadinha. Sua casa precisa? Seu trabalho precisa? Conhece alguém que precisa?
por favor, adquira hoje e adquira da Canção Nova, porque dessa forma você nos ajuda a evangelizar. Texto todo mundo precisa. Então, por favor. E tem, esse é porta-celular? Então, eu acredito que não. Não, é só um quadro. É um quadrinho, olha, na mesa de trabalho, no oratório em casa, né? Você deixa o quadro lá, ó. Esse aqui que a Val tá falando, né? Do Sagrado Coração de Jesus, ó. Ele tem o apoiozinho aqui atrás para você, né? Colocar na mesa, tá? E aí você deixa lá no seu oratóriozinho, olha que lindo. E esse porta-chaves também, ele é lindo porque ele é dourado em volta, é muito bonito, gente. Vá lá no site, loja.cançãonova.com, tem todos esses produtos para você adquirir e presentear. Você conhece alguém aí que tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Você conhece alguém aí do apostolado da oração? Nossa, presenteia, né? Apostolado da oração, por favor, vamos presentear as pessoas que você conhece. São realmente, como a Val disse, produtos necessários. Uma necessaire, já diz o nome, né? É necessário. É necessário. Para você adquirir e presentear. E, ao mesmo tempo, você está ajudando o projeto da Almas, você está ajudando que a evangelização chegue a pessoas como a Margarida, que doou o dinheiro do seu almoço para a Canção Nova, porque ela sente necessidade da Canção Nova. É da Canção Nova em si? Não, é Deus que a Canção Nova transmite, não é? Por isso que ela sentiu de deixar de comer para doar o valor dela para a Canção Nova. E aqui a nossa gratidão a cada sócio evangelizador que nos ajuda e cada produto que a Canção Nova também idealiza, pensa, é pensando justamente em você, para que você viva a espiritualidade. E nesse mês, especialmente, a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E Val, querida, nesses dias o Papa também está passando lá. Ele está viajando por Madrid, na Espanha, e a Canção Nova é outro canal tão necessário para sempre acompanhar o Papa e levar você ao encontro do Papa onde quer que ele esteja. E ele está fazendo toda a diferença nessa visita lá em Madrid. Eu fiquei impressionada, padre, com as imagens, mais de 1 milhão de pessoas. Impressionante, né? É lindo demais de se ver, né? Se você não viu ainda as imagens de Madrid lotada, repleta de famílias inteiras, de jovens, de crianças, para ver o Papa. A gente vê que a igreja está viva, não é? E ele lá está fazendo a diferença também. Muito bonito. Os encontros onde ele está passando, né? O discurso dele para as autoridades é algo que vale a pena ver. O discurso dele para os jovens também ontem foi espetacular. Espetacular. Então, e a Canção Nova tem tudo também. A gente deixa também no nosso jornalismo, né, da Canção Nova. Como que é mesmo o Instagram? Eu esqueci do jornal. CN Notícias. CN Notícias. Isso, vai lá, CN Notícias. que tem todo o resumo para você dos discursos dele. E a Canção Nova transmite também para você, né, os principais momentos, né, dessa visita do Papa. Então, mais um motivo para você ajudar a Canção Nova. A gente tem esse slogan, né, você pertinho do Papa, né, através da Canção Nova. Obrigada a você, sócio evangelizador. Você permite que cada pessoa possa ter esse contato com o Papa, veja o Papa onde ele está. E ele passou por lá, foi a primeira vez que um pontífice participou de um ato oficial dentro da Câmara dos Deputados na Espanha também, né? E também no site, né? noticia.cançãonova.com. Vai lá no site para você ver tudo que o Papa está vivendo lá em Madrid, a diferença que a visita dele está fazendo lá e também os discursos, as palavras dele são importantes. Noticias.cançãonova.com, né, Val? Isso mesmo. Eu só queria aproveitar a oportunidade. Eu disse que a gente deveria até ter feito uma matéria, mas nós, tão concentrados, e eu achei também bonito isso, muito mais concentrados em mostrar a questão da igreja, do Papa, do que mostrar a nossa precariedade. Porque é exigente. Eu já trabalhei mais de 8 anos no Departamento de Jornalismo da Canção Nova, então essas transmissões também passavam em algumas situações e questões pelas minhas mãos. E conversando com a Danúbia, que é uma das nossas jornalistas, mas ela é missionária, e ela me contando como foi os bastidores da cobertura, por exemplo, do conclave, da eleição do Santo Padre o Papa hoje, Leão XIV. E, gente, ela falava assim, Val, tinha dias que era chuva, e enquanto as outras emissoras tinham quase que cabines, tendas, eles tinham apenas um plástico, uma sombrinha. Então, a gente faz tudo com muito sacrifício.
E fazemos, e não desistimos. Ela disse assim, a gente fazia marmita à noite para poder levar a comida durante todo o dia, enquanto o mundo inteiro na cobertura ia nos restaurantes, os restaurantes entregavam a comida ali para eles. Ela falou, a gente levava água e regrava a água, padre, porque era só o que cabia na squeeze, na garrafinha que eles tinham, que era o que eles conseguiam levar para a transmissão, porque nem dava para levar muita coisa, porque tinha que carregar, e como é que carrega tripé, câmera e todas as outras coisas. Então, eu quero agradecer a você, sócio, porque essas transmissões, essas notícias da igreja, nós fazemos também debaixo de sacrifício, um sacrifício árduo, mas nós não desistimos, porque de fato é a nossa intenção deixá-lo mais perto do Papa, mais perto da igreja. Então, mais uma vez, obrigada, porque você ajuda a Canção Nova a fazer esta missão acontecer. Então, não deixe de acompanhar, porque nós entendemos que isso nos ajuda, inclusive, a crescer na nossa catolicidade. Porque estar perto do Papa é estar perto de Pedro, não é? Então, nós precisamos passar por essa porta. Dito isso, meu Deus, o padre já tomou o café dele todo, eu vou tomar uma água. Quer mais, padre? Deixa para o final, senão não é brincadeira. Eu quero agradecer, já mais uma vez repito, sorrindopravida@cançãonova.com é o nosso e-mail. Você pode participar agora, nós estamos ao vivo, tá bom? Quem nos acompanha nesta segunda-feira, 8 de junho, estamos ao vivo, pode participar. O Instagram é @sorrindopravidacn. Quem não nos segue, siga-nos ali, participe também. Mas eu acho o máximo, porque nós somos família. E as pessoas vão deixando as fotos para a gente conhecer. Tá aqui, ó, Sorrindo para a Vida, Valdênia, testemunho de uma graça alcançada. Eu ainda não li, tá? Por isso que eu peguei a tesoura, estou abrindo agora algumas correspondências, mas eu fui vendo fotografias que vocês vão deixando para nós. Quero mostrar essa. Essa aqui é só para me apresentar a família, tá? É a Maria Dias Santos Andrade. E ela quis me mostrar a família. Ela disse assim, olha, orem pela minha família, deixou aqui o pedido de oração por toda a família, a gente está rezando, mostra aqui as fotinhos. Que bom que vocês nos consideram família também, né? Se fosse outra etapa, eu ia mandar a Patrícia contar quantas pessoas tem, mas a hora não nos permite. Eu gosto de fazer essas brincadeiras aqui. Mas, o padre gosta de fazer conta. O padre gosta de fazer conta essa hora da manhã, né? Eu quero agradecer a tantas pessoas que vão nos ajudando. Eu recebi essa doação no valor de R$50. Ela diz, um abraço para a dona Edileuza. Ela é da Bahia e deixou aqui essa doação. Dona Edileuza, muito obrigada, recebi com todo carinho. Entre tantos aqui, eu quero agradecer. Eu quero destacar, claro, vou ler o testemunho da dona Margarida, que o padre Sidney trouxe, né? Mas tem muita doação, muita vida. E um testemunho eu quero trazer de uma pessoa que eu ouvi, padre. Eu estava lá no escritório da Obra de Maria, estava trabalhando no sábado à tarde. E aí, um dos nossos colaboradores, muitíssimo obrigada, a pessoa ficou me procurando, ele descobriu onde eu estava e a levou lá, na sala. Legal. E entre abraços, sorrisos, partilha, ela disse assim, eu já poderia voltar para casa, porque eu experimentei uma grande libertação no acampamento. E foi no confessionário. Ela disse assim, eu recebi uma orientação lá, de que era para escrever, eu peguei papel e caneta, escrevi todas as coisas, mas eu entrei pensando numa realidade e eu saí com outra realidade. Eu me confessei e ali Jesus operou uma grande cura e uma grande libertação na minha vida. E aí, ela contou, eu não sou de fazer essa pergunta, mas eu precisava dessa resposta para dizer a você. Falei, tá, e quem foi o padre que te atendeu? Ela falou, eu nem sei. Isso é fantástico demais, né, gente? Eu não sei quem foi o padre que me atendeu, mas eu experimentei uma profunda e grande cura e libertação. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, porque é Jesus. Então, aqui na Canção Nova, na sua paróquia, não perca a oportunidade de experimentar essa cura e libertação, porque é para todos nós. Ela nem sabe quem é o padre, porque não importa. É Jesus que te acolhe no seu Persona Christi. É a pessoa de Cristo. É a ali pessoa de Cristo. E eu quero agradecer aos meus irmãos sacerdotes por se colocarem como canal de graça. E que bom que ela pôde experimentar isso. Nós temos muitos sacerdotes, porque você também ajuda a Canção Nova.
e eles estão ali disponíveis para essa cura e libertação. E uma outra pessoa que também me deu um abraço forte, ela disse assim, gente, eu os encontrei quinta, sexta, sábado e domingo. O esposo, Hamilton, o nome dele, ele disse o tempo todo, pena que eu conheci tarde demais, porque tem 2 anos que eu conheço a Canção Nova. Olha só. Ele disse assim, eu queria ter conhecido antes, padre. Ele falou assim, eu tô doido para mudar para cá. Eles são de Sumaré. E ele falou assim, toda vez eu quero vir. Gente, num sacrifício. E não é só um sacrifício financeiro, não. É o sacrifício da vinda. Eles saíram 3 da manhã para participar da quinta-feira santa, quinta-feira Corpus Christi, melhor dizendo, aqui. 3 da manhã, enfrentando viagem, o frio. E hoje eles devem estar na estrada agora, porque a esposa vai entrar para o trabalho. Então, assim, a gente precisa voltar, porque ela tem que estar lá no trabalho. Encantados com a Canção Nova, com esse solo eucarístico, e disseram, meu Deus, por que nós descobrimos só agora? Então, eu quero também te fazer esse pedido. Divulgue a Canção Nova. Tem gente que precisa conhecer. Sumaré é pertinho, gente. É perto de Paulínia. Eles conheceram a Canção Nova tem uns 3 anos apenas. Então, divulgue a nossa obra de evangelização, porque Deus está fazendo muito bem a tantas pessoas. E eu pensei assim, nas condições que eles têm, eles podiam pegar essa emenda de feriado e ir para qualquer lugar do Brasil. Mas eles estavam aqui rezando com a nossa simplicidade. Obrigada, sócio. Por fim, eu trago testemunho da nossa querida Dona Margarida, que já nos evangelizou, gente. Já nos evangelizou, deixando de almoçar naquele dia, fazendo esse sacrifício para doar para a Canção Nova R$20 para nos ajudar a salvar almas. Não é em vão, Dona Margarida, nunca será. E ela diz assim, bom dia a todos que fazem o programa Sorrindo para a Vida. Sou Margarida Jordão e moro em Fortaleza desde 2004. Tenho 76 anos. Quero dar um testemunho. Em 2025, em um dos meus joelhos esquerdos, eu peguei um jeito e ficou muito ruim. Passei 3 meses fazendo fisioterapia, andando com muleta. Uma linda noite, eu sonhei com o Monsenhor Jonas e ele falou, coloque as 2 mãos fechadas e depois ele encheu as minhas mãos com um óleo consagrado. E eu acordei sem dor nenhuma, para a glória de Deus. Monsenhor Jonas foi tocando o meu coração também. E aquele joelho que estava inchado foi curado. Em 2025, no mês de setembro, eu fui à igreja do Pai das Misericórdias, aí na Canção Nova, e falei, Pai, aqui eu vim deixar as minhas misérias e as minhas enfermidades e os meus pecados. E quando eu saí, eu estava me sentindo salva e boa. Ela colocou, oh glória, louvado seja Deus. E ela foi dizendo, ela é sócia desde 98, ajuda a Canção Nova ligando para a família e para os amigos, porque ela diz, nós precisamos fazer o 100%. Assisto desde a Santa Missa, às 7 horas da manhã até a noite. Sou Canção Nova até chegar ao céu. Uau. Sou Canção Nova até chegar ao céu. Já fui aos eventos, já estive aí 12 vezes. Nossa. E o Padre Jonas foi um profeta, como João Batista. Só trabalhou para salvar almas. E eu sou uma dessas almas, salva para continuar ajudando a Canção Nova. É o que eu posso fazer, porque eu faço também por mim. Val, eu amo seu sorriso, sua alegria, que ela vai dizendo. Obrigada pelas palavras, Dona Margarida, Deus a abençoe. E aí ela vai dizendo, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu pulo e grito de alegria quando fazemos o 100%. Sou ministra da Eucaristia aqui em Fortaleza e ela diz, ser Canção Nova é bom demais. E aí mais uma para a gente guardar no coração, tá? Essa é para dizer uau também. Ela diz, até minha respiração é Canção Nova. Nossa Senhora. Até no meu respirar, ela está dizendo.
até minha respiração é canção nova. E aí, meus irmãos, finalzinho da cartinha dela, ela vai dizendo várias vezes, gostaria que entregasse também o abraço dela a Luzia Santiago, mas aqui eu contei 1, 2, 3 vezes, ela repete mais uma vez o quê? É por isso que eu ajudo a canção nova. Louvado seja Deus. Até a minha respiração é canção nova. E sou canção nova até o céu. Até o céu. E Padre Jonas, ele dizia, como o Padre Pio dizia, né, que ele estaria lá na porta do céu esperando cada um dos seus filhos. Margarida, você é um dos filhos, uma das filhas do Padre Jonas Habib, né? Cada alma que é alcançada pela canção nova é com certeza também um filho, uma filha espiritual do Padre Jonas Habib, porque ele se entregou por essa obra. Ele deu sim, ele se sacrificou até o último instante da sua vida pela salvação das almas. Por isso a gente traz todos os dias aqui a frase dele, e eu sei que tem gente que fica esperando aí, né, para ouvir, para anotar. E hoje Padre Jonas vem dizer: a fé é a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Vou repetir. A fé é a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. É essa fé que a Canção Nova deseja que você tenha hoje, meu irmão, minha irmã. Essa fé viva, que confia. Deus está agindo. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando da minha família. Deus está cuidando de cada uma das minhas necessidades. Por isso a gente diz essa jaculatória que Ele mesmo ensinou a Santa Faustina. Em todas as dificuldades da minha vida, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. No seu impossível, Jesus, eu confio em vós. Já estamos sendo evangelizados, né? O que você deixou de fazer? Como a dona Margarida. Eu deixei de almoçar. Poderia acabar o programa por aqui já, né? Então pediu o Senhor que nos renova. Renova pelo Teu Espírito Santo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a abrir as Sagradas Escrituras, 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1. Então Salomão convocou junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes de clã de Israel, para transladar da cidade de Davi, chamada Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel reuniram-se junto ao rei Salomão no mês de Etanim para a festa do 7º mês. Depois que chegaram todos os anciãos de Israel,
Os sacerdotes levaram a arca e transladaram-na como também a tenda da reunião, com todos os objetos sagrados que se encontravam na tenda. Transladaram-na os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida com ele diante da arca, imolavam ovelhas e bois em tal número que não se podia contar nem calcular. Os sacerdotes introduziram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, na câmara sagrada do templo, o Santo dos Santos, sobre as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais eram tão compridos que suas extremidades podiam ser vistas desde a sala maior, à frente da câmara sagrada, porém não de fora, e ali ficam até o dia de hoje. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés, no Horebe, ali depositara por ocasião da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel quando saíram da terra do Egito. Os sacerdotes saíram então da sala maior. Uma nuvem encheu a casa do Senhor. Os sacerdotes não puderam ficar ali para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em densa nuvem. Sim, eu construí para ti uma casa sobranceira, um lugar onde possas morar pelos séculos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus hoje nos conduz a uma verdade muito profunda. A verdade de que Deus quer estar no meio do seu povo. Essa é uma das grandes revelações de toda a Sagrada Escritura. Deus não é um Deus distante. Deus não é indiferente. Deus não olha a nossa vida de longe. Ele não é impessoal. Deus não se contenta em permanecer no alto dos céus, separado da nossa história, indiferente ao que nós vivemos, separado dos nossos dramas, separado das nossas lutas, das nossas dores, das nossas esperanças. Não, nosso Deus não é assim. Nosso Deus se preocupa conosco, e assim foi desde o início da história da salvação. Deus se revela como aquele que vem ao encontro do homem. É assim que ele chama Abraão, no início de tudo. É assim que ele caminha com Isaac. É assim que ele acompanha Jacó. Foi assim que esse mesmo Deus escuta o clamor do povo que está sendo escravizado no Egito e se manifesta na vida de Moisés. É assim que ele caminha com Israel por todo o deserto, guiando aquele povo à terra prometida. Ele se faz presente numa nuvem, ele se faz presente no fogo. Não é assim no Antigo Testamento nós encontramos? Ele se faz presente na Arca da Aliança. E tudo isso vai revelando uma verdade muito bonita, que não pode ser esquecida por nós. A verdade é que Deus desejou morar no meio do seu povo. Talvez essa seja uma palavra que hoje muita gente precisa escutar. Talvez essa palavra chegue até você num momento difícil da sua vida, e esta seja uma palavra que possa impactar a sua vida. Você não está sozinho. Deus quis morar com você. A sua vida não está abandonada. Essa palavra talvez chegou na sua história para dizer que a sua história não está esquecida por um Deus Todo-Poderoso. Ele sabe das suas lágrimas. Deus não se esqueceu de você. Isso é tão bonito, porque nós percebemos que Deus está presente. Ele não se ausenta.
Pode ser que você hoje esteja passando por um momento que não consegue sentir a presença de Deus. E quando nós estamos em crise é assim, quando a dor resolve nos visitar, é como, eu sei que a analogia é pobre, mas é como nós batermos o nosso dedo midinho naquele sofá que levanta a unha assim, sabe? Eu tenho absoluta certeza que você, sapo, não olhou para o seu dedo midinho hoje quando você levantou. Mas se estivesse doendo, parece que tudo que você faz, até tocar um violão, bate no dedo midinho que está doído. Porque quando nós estamos com dor, nós não somos capazes de perceber as outras situações, circunstâncias. A nossa vida se resume àquela dor. Pode ser que você esteja vivendo uma luta interior tão grande hoje. Talvez você esteja vivendo uma preocupação familiar, uma enfermidade que te visitou. Talvez você esteja numa crise ou até com um peso no coração. Pode ser que você esteja rezando e pareça que Deus está em silêncio. Aqui, esta palavra de hoje vem nos recordar que o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus não é ausência, Deus está presente. E esta leitura, 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1, mostra isso de maneira muito forte. E eu queria, por um instante, falar um pouco do contexto desta palavra. Porque o Antigo Testamento, às vezes a gente vai esquecendo, né? Não faz nem o estudo, talvez, do Antigo Testamento, porque são palavras difíceis, situações complicadas. Mas veja, lembre-se sempre disso. Todas as vezes que você se recordar do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é uma preparação para aquele que vem, Cristo Jesus, se revelar no meio do povo. Então, tudo fala dele, tudo simboliza ele. É uma história, sim, é um acontecimento histórico. Mas veja, o rei Salomão, ele havia terminado, neste contexto, a construção do templo de Jerusalém, que o seu pai, o rei Davi, havia desejado construir e tentou construir uma casa para o Senhor, mas coube ao seu filho Salomão realizar essa missão. É neste contexto, então, a Arca da Aliança, que acompanhava o povo de Israel como sinal da presença de Deus no meio dele, e dentro da arca estava, sim, como nós lemos, os sinais fundamentais da história de Israel, da história da aliança de Deus com Israel, as tábuas da lei. E as tábuas da lei é uma memória da eleição de Deus para aquele povo, é uma memória de que Deus havia feito uma aliança com aquele povo. Ele não abandonaria aquele povo foi escolhido, e a arca era como que um sinal visível de uma presença invisível. E aqui é bonito, quando o povo caminha, a arca ia com o povo, para dizer que o Deus da aliança estava junto. Então, quando o povo atravessa dificuldades, a arca também estava ali, para ser motivo de esperança para aquele povo. Quando o povo enfrentava as batalhas, a arca recordava que Israel não era um povo sozinho. Por isso que é importante perceber que Israel não era forte, meus irmãos, por causa do seu número. Israel não era forte por causa da sua força militar e nem da sua tecnologia. Israel era o povo de Deus porque Deus estava com ele. E isso muda tudo. Agora, esta leitura que nós estamos realizando aqui, acontece um momento solene. E eu queria que você utilizasse da sua imaginação. Veja, a Arca da Aliança é levada para dentro do templo. O templo que foi esperado pelo povo tanto tempo, tantos anos. E o templo tinha acabado de ser construído. Agora, imagine a cena. O povo reunido, os anciãos de Israel juntos, os sacerdotes, os levitas, o rei Salomão, talvez emocionado com aquele acontecimento, todos participando de uma grande celebração. Era mais do que uma procissão, meus irmãos. O que estava acontecendo ali era mais do que uma inauguração religiosa, era o reconhecimento de que o centro da vida do povo não era o palácio do rei.
Era um reconhecimento de que o centro da vida do povo não era o poder político. Era o reconhecimento que o centro da vida do povo não era a riqueza das nações e nem tampouco as guerras. O centro da vida do povo era Deus. Isso é bonito, porque aqui há uma primeira reflexão para nós. Diante desta palavra, qual é o centro da sua vida? Qual é o centro da sua vida? Porque todos nós temos um centro, meu irmão. Todos nós, mesmo quando nós não percebemos, existe algo em torno do qual nossa vida gira. Ou seja, para alguns, o centro pode ser o trabalho. Para outros, o centro pode ser até o dinheiro. Para outros, o centro é a sua própria imagem. É o reconhecimento de si, é a aprovação dos outros. Talvez o centro, para muitos, pode ser até a preocupação. A sua preocupação é tão grande, a partir da ferida da sua história, que a sua ferida virou o seu centro, que a sua preocupação virou o seu centro. Talvez o centro da sua vida tenha sido uma pessoa. E por mais importante que seja essa pessoa, pode ser até o seu cônjuge, mas ele não pode ser o centro da sua vida. E aqui, a palavra de Deus hoje nos pergunta: Deus é o centro da sua vida? Deus é o centro da sua vida, porque, meus irmãos, quando Deus deixa de ser o centro, tudo começa a se desorganizar por dentro. A pessoa pode até estar funcionando por fora, viu? Mas ela pode trabalhar, ela pode sorrir, ela pode cumprir compromissos, ela pode até rezar de vez em quando, mas dentro dela vai ficando dispersa. Por quê? Porque o coração do homem foi feito para Deus. Não é assim que Santo Agostinho nos diz? Santo Agostinho diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto o nosso coração está, enquanto não repousar em vós. Enquanto não repousa em ti, o meu coração se torna inquieto. Veja, esta leitura precisa causar de nós um certo constrangimento de perguntar. Quando a arca entra num templo, e aqui é um acontecimento muito bonito. A Escritura diz que uma nuvem encheu a casa do Senhor. Os sacerdotes nem conseguiam continuar o serviço, né? Porque a glória do Senhor havia enchido aquele templo de tal forma, e que imagem maravilhosa essa. Veja, a nuvem nas Sagradas Escrituras muitas vezes é sinal da presença de Deus. Foi assim no deserto. No deserto, Deus guiava o povo por uma coluna de nuvem durante o dia. No Sinai, a nuvem envolvia a montanha. Foi assim na transfiguração de Jesus, lembram? Uma nuvem luminosa envolve os discípulos. Eles têm até medo. E a nuvem, ao mesmo tempo, a nuvem revela e esconde. Ela mostra Deus que está ali, mas também ela recorda que Deus é sempre um mistério. E é isso que acontece. Uma grande nuvem, depois que a arca entra no templo, uma grande nuvem envolve todos, os sacerdotes se retiram e ficam todos com medo, pasmados. Por quê? Deus se aproxima, mas Ele nunca deixa de ser Deus. Também é um mistério. Ele se deixa encontrar, mas Deus nunca se deixa ser controlado. E aqui precisa ser entendido por nós, irmão. Olha, Deus se manifesta, mas nunca pode ser manipulado por nós. Deus nunca será manipulado por nós. E isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Porque às vezes nós queremos uma presença de Deus que seja do nosso jeito. E quando nós rezamos e Ele não faz do nosso jeito, nós ficamos até mal com Ele. Nós achamos que Deus precisa mudar a partir da nossa vontade própria. Nós queremos que Deus fale com nós como nós queremos. Nós queremos que Deus responda no tempo que nós desejamos, determinamos. Nós queremos que Deus resolva tudo conforme a nossa agenda. Mas veja, Deus é sempre presença soberana, meu irmão. Deus não se deixa ser controlado. Ele está conosco, sim, mas Ele não é nosso funcionário. Ele está conosco, sim, Ele nos ama, mas Ele não se submete aos nossos caprichos.
Eu preciso dizer isso com todas as letras para você. Deus não se deixa submeter aos nossos caprichos. Ele caminha conosco, mas Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Ele caminha sim, e por isso a verdadeira fé não é controlar Deus. A verdadeira fé é confiar em Deus. Aqui está uma diferença. Quando a glória do Senhor ela enche o templo, Salomão diz algo bonito, né? Ele diz assim: o Senhor disse que habitaria em um lugar. Ele disse que habitaria numa nuvem escura. E eu construí para o Senhor uma casa magnífica, um lugar onde habitas para sempre. Salomão reconhece: esse lugar é para Deus. E Deus se manifestou. O templo é a casa de Deus. Mas nós sabemos que, ao mesmo tempo, mesmo sendo magnífico, o templo de Jerusalém era apenas uma preparação. Hoje não existe mais. É apenas uma preparação. Ali, no meio desta glória toda que nós escutamos, ali é apenas um sinal. Ali era apenas uma figura. Porque a plenitude da presença de Deus não se daria, em primeiro lugar, em um lugar construído por mãos humanas. Não. A plenitude da presença de Deus se daria em Jesus Cristo. E é bonito que o Evangelho de São João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Veja, meu irmão, toda essa manifestação, e essa frase ela é impressionante para nós. Deus não quis nos visitar. Você já percebeu que essa frase ela precisa mexer muito? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Deus não quis nos visitar, Deus quis habitar. Deus não quis apenas mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Deus veio pessoalmente falar comigo. Em Jesus, Deus entra na história. Em Jesus, Deus entra na nossa carne. Ele sabe dos nossos sofrimentos. Ele sabe dos nossos dramas. Ele sabe, e Ele tem um rosto humano. Ele veio redimir tudo que nós sofremos. Ele até se sentiu sozinho. E até a sua solidão é redimida por Ele. Ele disse para os seus amigos: vigia comigo, porque a carne está fraca. Em Jesus, Deus chora, Deus caminha, Deus toca, Deus cura, Deus consola, Deus perdoa. Em Jesus, Deus se aproxima dos pecadores. Não foi isso que nós escutamos no Evangelho de ontem? Ele sentado no meio dos cobradores. Assim, em Jesus, Deus se senta às mesas daqueles que estavam afastados, que nós não sentaríamos. Em Jesus, Deus se faz próximo. Por isso, quando nós olhamos esta leitura de 1 Reis, nós vemos a arca sendo levada ao templo. Nós precisamos dizer: que maravilha a presença de Deus no meio do seu povo. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos dizer: aqui há algo ainda muito maior. Porque a arca continha lá dentro os sinais da aliança. Mas a Virgem Maria, a nova arca da aliança, a Virgem Maria, ela carregou no seu ventre o próprio autor da aliança. A arca era sim, meus irmãos, o sinal da presença, mas Jesus é Deus presente. Por isso, o templo, ele era sim um lugar santo, mas o corpo de Cristo é verdadeiramente o templo. O templo, e é um verdadeiro templo, e aqui nós chegamos ao centro da nossa reflexão. O centro da nossa reflexão, que mudou a partir daquele jovem, no final do confessionário, que disse: obrigado, Canção Nova, porque eu saio deste acampamento do Corpus Christi com a certeza que Deus está no sacrário esperando por mim. Meus irmãos, a presença eucarística de Jesus é muito maior do que tudo isso que nós acabamos de ler. Meus irmãos, se a presença de Deus no templo de Jerusalém era motivo de reverência, quanto mais a presença de Jesus na Eucaristia. Se o povo de Israel se reunia com temor, com respeito diante da Arca da Aliança, quanto mais nós, católicos, devemos nos aproximar com amor, com reverência, com fé diante do sacrário.
Porque hoje, meu irmão, em nossas igrejas, em nossas capelas, em nossos sacrários, está o próprio autor da aliança. Quando nós chegávamos aqui, eu coloquei o carro aqui do santuário aqui e olhei para o prédio da rádio, que está aqui do lado. E ele está aqui. Aqui perto de nós, ó. Numa capelinha, na entrada da rádio, ali eu acho que não tem nem 4x3 ali, é uma capelinha pequenininha. E eu pensei, quando olhei para lá, disse assim, esta capela é muito maior e muito mais cheio de glória do que todo o templo de Jerusalém. Olha que privilégio nós estamos. Aqui na Canção Nova, nós temos mais de 40 capelas nos setores. Aqui nós temos não somente um território de quantitativo, mas a presença de Deus estar no meio de nós por meio do sacramento. Se o povo de Israel reunia-se com temor, imagina nós. Porque hoje, meus irmãos, Deus está presente, não como uma lembrança. Deus está presente no sacrário não como um símbolo. Deus está presente no sacrário não como uma representação. É o coração de Jesus ali, batendo de amor por mim. É o próprio Jesus, vivo, real, presente, corpo, sangue, alma e divindade. O mesmo Jesus que nasceu em Belém. O mesmo Jesus que caminhava pelas ruas da Galileia. O mesmo Jesus que foi apresentado num templo. Aquele mesmo Jesus que morreu no crucificado. Aquele mesmo Jesus que perdoou o ladrão arrependido do lado e disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o mesmo Jesus que está presente na Eucaristia. E aqui nós precisamos dizer com toda clareza, a presença de Deus hoje nos sacrários é ainda mais clara e eficaz do que no Templo de Jerusalém. O que mais nós precisamos ter? O que mais nós precisamos? Ela é mais clara porque nós sabemos quem está ali. Não é apenas um sinal antigo, não é uma representação, não é a arca, não é uma nuvem. Não, nós estamos diante de Cristo. E é mais eficaz porque na Eucaristia não apenas indica a Deus, a Eucaristia nos une a Deus. A Eucaristia nos alimenta. A Eucaristia nos transforma, a Eucaristia muda a nossa alma, a Eucaristia fortalece os fracos, a Eucaristia é capaz de sustentar aqueles que estão cansados. Existe cansaço na sua vida que só diante do sacrário vai passar? Existe solidão na sua vida que só diante do silêncio do tabernáculo irá passar? Porque ali, na Eucaristia, Jesus levanta os caídos. Na Eucaristia, o Senhor reacende o amor que se esfriou com o decorrer do tempo, com as frustrações. Na Eucaristia, a Eucaristia forma em nós os sentimentos de Cristo. Por isso, meu irmão, a vida cristã sem a Eucaristia vai ficando frágil. Uma fé sem Eucaristia vai ficando seca. Eu falava com a Rogerinha depois da adoração no sábado, na sexta aqui, ela disse assim, padre, como é bom, né? Eu disse, meu Deus, a gente ficou com vontade de ficar mais lá. E ela disse assim, que bom que nós, Canção Nova, temos na nossa regra de vida a adoração todos os dias. Porque quando o consagrado deixa de adorar, ele esfria o coração, endurece a sua alma e mata a sua vocação. Nós precisamos voltar a ter um coração, porque um coração sem adoração, ele fica disperso. Nós precisamos voltar ao sacrário. Nós precisamos voltar à adoração. Meu Deus do céu, já foi-se embora o tempo. Nós precisamos voltar à Santa Missa. Misericórdia, gente. Nós precisamos voltar à Santa Missa com consciência. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o Senhor está tão perto de nós, nós vivemos como se Ele estivesse longe. Muitas vezes Jesus está no sacrário e nós passamos apressados diante do sacrário. Você não visita nem Ele. Você vai trabalhar e passa todos os dias diante de uma igreja e a igreja está aberta e nem lá você entra. Nem lá você entra. Muitas vezes a luz vermelha está acesa na capela, indicando que Jesus está ali. E nós nem dobramos o nosso joelho interiormente diante dele. E aqui eu queria encerrar
falando de um homem. Eu vou pular aqui, porque aqui tudo na igreja nasce da presença de Jesus Eucarístico. E aqui eu queria apresentar um santo, não sei se todos conhecem. Eu queria apresentar São Manuel Gonzales, que tem como título, ele dizia que ele era o bispo do sacrário abandonado. E a vida dele ilumina profundamente a nossa reflexão. Eu trouxe até uma imagem dele, que eu ganhei. Aqui está ele, ó. Olha a carinha boa que ele tem, ó. Não tem uma carinha boa, gente? Aqui está São Manuel Gonzales, o bispo do sacrário abandonado. E esse título já é uma pregação para nós. Eu prometo que voltarei aqui falando mais dele, porque não vai dar tempo. Mas o sacrário abandonado, como pode Jesus estar presente e ser abandonado por nós? Como pode Jesus permanecer por amor e ser esquecido por aqueles que ele permaneceu? Como pode Jesus nos esperar e nós não irmos ao encontro dele? E São Manuel percebeu essa dor. Ainda padre, ele foi visitar uma capela e encontrou Jesus cheio de casa de aranha, abandonado. Ele percebeu que em muitos lugares Jesus estava sacramentalmente presente, mas afetivamente abandonado. Ele está presente no sacrário, sim, mas ele está esquecido no coração dos cristãos. Presente na igreja, mas infelizmente ausente na nossa vida. Meus irmãos, ele está presente no altar, mas ele não era colocado no centro da nossa vida. E aqui, São Manuel Gonzales, ele fez da sua vida uma resposta de amor. E é interessante porque ele diz assim, quando ele foi eleito bispo, ele diz assim: eu não quero ser conhecido como o bispo da sabedoria. Eu não quero ser conhecido nem como um bispo da atividade, o bispo que constrói, o bispo dos pobres. Não, eu não quero ser conhecido como um bispo dos ricos. Não quero ser mais do que o bispo do sacrário abandonado. Que frase profunda, meu irmão. Tudo o que nós precisamos é estar com Ele. E quando nós estamos com Ele, veja, Ele não está desprezando a sabedoria. Manuel Gonzales não está desprezando a atividade pastoral tão necessária para a vida do padre, do missionário, do leigo. Não, ele não está desprezando os pobres nem os ricos. Ele está antes de tudo, ele está dizendo, antes de qualquer coisa, eu quero pertencer a Jesus Eucarístico. E pertencendo a Jesus Eucarístico, tudo na minha vida se faz sentido, tudo é ordenado. Antes de ser reconhecido por aquilo que eu faço, eu quero ser definido como o bispo do sacrário abandonado, porque isso diz da minha essência. Eu quero ser companhia ao meu amor. Eu quero ser companhia para ele que sofre abandonado. Antes de ser um homem das obras, eu quero ser um homem da presença. Antes de ser um homem do fazer, eu quero ser. E nós só somos na presença de Jesus Eucarístico. E isso é muito importante para nós. Isso é muito importante não só para os padres, para os missionários, mas para todo e qualquer batizado. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade da atividade. Tudo precisa render, tudo precisa aparecer, tudo precisa produzir, tudo precisa ser postado, tudo precisa ser visto, tudo precisa ser elogiado. E sem perceber, nós podemos levar esta lógica para a nossa vida espiritual. Nós rezamos, mas nós rezamos com pressa. Nós servimos, mas nós servimos inquietos. Nós até evangelizamos, mas nós evangelizamos cansados. Porque lembre-se, há descanso, um descanso, que só acontece no sacrário. No silêncio do sacrário. Nós falamos até de Deus, mas às vezes nós permanecemos pouco com Ele. E nós vamos falar de quê? Por isso, aqui eu quero já encerrar, porque já acabou o tempo. São Manuel nos recorda que antes de fazer muitas coisas para Deus, meu irmão,
é preciso estar com Deus. Antes de trabalhar na vinha do Senhor, é preciso escutar o Senhor da vinha. Antes de servir à mesa, é preciso reclinar o coração junto dele. Antes de sair em missão, meus irmãos de comunidade, antes de sair de missão, é preciso permanecer em adoração. Porque quem não permanece diante de Jesus, começa a se alimentar apenas da própria força. E a própria força, ela acaba. O entusiasmo, ela acaba. A paciência acaba. A generosidade acaba. Até a alegria, o sorriso, ela acaba. Mas quem vive da Eucaristia encontra uma fonte que não seca. Por isso, São Manuel, ele amou profundamente a sua diocese. Ele não deixou de servir, mas ele sabia qual era a essência dele. Hoje, eu quero olhar nos seus olhos e dizer: volta para o sacrário, meu filho. Talvez você tenha procurado tantos psicólogos, e é importante que você procure, tantos psiquiatras. Você tem procurado tantos médicos, tantas pessoas para rezar na sua cabeça, e você não tem voltado para o sacrário. Veja, existe um silêncio no sacrário que devolve-nos a originalidade. Por isso eu quero pedir, e antes mesmo de rezar, é rápido, tá? Eu ganhei de uma amiga lá de Recife, e ele fica perto aqui da minha mesa, dentro do meu quarto, assim. Eu fico olhando para ele assim, e quando eu olho para ele dá uma vontade de ir para a capela, e graças a Deus que eu moro no 3º andar do seminário, e para subir para o meu quarto eu passo diante dele, ele está no 2º andar. Eu levei até, a Camila tá aqui, e teve uma interação entre os primeiros anos de junho e alguns do 2º, e as meninas da comunidade nunca tinham subido no seminário, né? No 1º, no 2º, no 3º, e aí eu fiz um tour com elas para conhecer biblioteca, e levei elas dentro do sacrário, dentro da capela. Coloquei elas todas dentro da capela, fechei a porta, apaguei as luzes e disse assim: existe uma força aqui dentro, e é o segredo da vida dos seminaristas e do padre. E abri a porta do sacrário. E a porta do sacrário lá de casa, quando você abre, acende uma luz dentro, e Jesus está exposto. Que coisa linda ter Ele. O que seria da nossa vida de consagrados, de missionários, se não fosse Ele? E antes de rezar, me perdoe, tá? Eu passei do tempo. Mas aqui tem um texto pequeno, que é uma oração que a gente já quer começar a rezar, dizendo assim, ó: São Manuel Gonzales, apóstolo e bispo dos sacrários abandonados, vós que, apaixonado pela Eucaristia e pela presença real de Deus encarnado em todos os sacrários do mundo, e diante da indiferença, da ingratidão e do descaso humano em acompanhar o Santíssimo Sacramento com amor e intimidade, vos oferecestes como restaurador e amante do Deus oculto até a morte. Preste atenção nisso aqui. E pedistes para ser sepultado junto a um sacrário, para que os vossos ossos gritassem: Jesus está ali. Ele está ali. Não o abandones. Ensinai-vos a ter esta intimidade com Cristo no Santíssimo Sacramento, para que as nossas almas, loucas de amor por Ele, se ofereçam como hóstias vivas para a salvação do mundo. Amém. Nessa próxima sexta-feira, eu vou celebrar 4 anos de padre. E não tem nenhum dia na minha vida que eu vou dormir sem olhar para as minhas mãos e perguntar: que horas eu vou celebrar a missa amanhã? Meus irmãos, não existe tesouro maior na Eucaristia do que a Eucaristia. Nada é mais precioso do que a Eucaristia. Por isso, se você está longe da Eucaristia, por favor, volte. Volte a ser adorado. Jesus está abandonado e nós queremos fazer companhia. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que nesta manhã Tu inflame o nosso coração de amor. Tu inflame o nosso coração de amor, um amor que quer pagar amor com amor, que quer ser companhia.
Senhor Jesus, diante desta palavra, diante desta meditação, dai-nos a graça de correr para o sacrário, de não desperdiçar o nosso tempo, por mais que seja um minuto, um minuto que nós tivermos, nós queremos ser presença para Ele, Ele que nos ama, Ele que é todo amor, Ele que é cheio de gratidão. Por isso, Senhor, obrigado por cada missa celebrada. Obrigado, Senhor Jesus, pelo mistério da Eucaristia. Obrigado, Senhor Jesus, porque o que seria de nós se não fosse Jesus? O que seria da nossa vida se não fosse Ele que viesse ao nosso encontro mesmo sem nenhum merecimento nosso? Por isso, Senhor, obrigado pelo dom da Eucaristia. Obrigado, Senhor Jesus, e dai-nos um coração apaixonado pela Eucaristia. Dai-nos, Senhor Jesus, viver pela Eucaristia. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de termos um coração eucaristizados, cheios de amor, voltados para o Teu poder e para a Tua graça. Por isso cantemos, irmãos. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Tu és o centro da nossa vida, és a razão da nossa alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Vai pedindo mesmo, Espírito Santo. vai desejando isso nessa manhã. Espírito Se você tem esse coração que você percebeu que está frio, que está indiferente com a presença de Jesus na Eucaristia, peça nesse momento, inflama o meu coração de amor por Ti, Jesus, na Eucaristia. À medida que o Padre foi pregando, sim, nós temos muitas capelas aqui na Chácara de Santa Cruz, né? E esse território é conhecido como território eucarístico. E Deus me fazia mesmo recordar, né, essa passagem. Tira as sandálias dos seus pés, pois o solo em que tu pisas é santo. Esse solo é santo. Se nós fôssemos mesmo viver literalmente o sagrado desse território, nós todos andaríamos aqui descalços, porque é um lugar santo. E Deus está falando isso para todos nós, para os colaboradores que estão aqui, para nós missionários. Muitos irmãos de comunidade acompanham agora no Sorrindo para a Vida. Deus está nos despertando, nós estamos num solo sagrado, a Canção Nova é um solo sagrado, e mesmo você que não pode vir aqui, que não pode pisar aqui, esse sagrado chega até você pelo sistema Canção Nova de comunicação, pela imagem agora dessa TV que você acompanha, também aí no celular, no computador, pelas ondas eucarísticas da Rádio Canção Nova. O sagrado de Deus chega até você, o Santo dos Santos chega até você. Mas o Padre lançou o convite, você que vai ao trabalho e passa por uma capela, por uma igreja. Eu vivi muito isso, eu precisava trabalhar em outra cidade, mas eu fazia um caminho mais longo para passar pela catedral e pelo menos por 5 minutos passar lá na capela. Muitas vezes eu não tinha palavras, eram as lágrimas a minha oração, naqueles 5 minutos. Mas como o Padre lembrou, ali eu descansava em Deus. Deus te convida, Deus tem saudade de você, meu irmão, minha irmã, em cada capela, em cada sacrário onde Ele está. Não deixe o Senhor abandonado. Eu até anotei a frase que está ali naquela imagem de São Manuel atrás. Eu não te abandonarei, é a frase dele. Que essa seja também a minha frase e a sua a partir de hoje. Diga para Jesus, eu não te abandonarei mais no sacrário, Senhor. Eu não te abandonarei mais na Eucaristia, Senhor. Até hoje eu fui frio demais, eu fui indiferente demais. Mas agora, Senhor, inflama o meu coração, como o Senhor inflamou também o coração do venerável Fulton Sheen, aquele bispo dos Estados Unidos, que se comprometeu todos os dias passar 1 hora diante do Santíssimo Sacramento, porque era dali que ele auria toda a força que ele precisava para a sua vida. Peça agora também o amor daquela jovem adolescente
a beata Imelda, que desejava tanto, tanto receber Jesus na Eucaristia, e quando ela recebeu pela primeira vez a primeira Eucaristia, ela se colocou numa profunda adoração. Ficou ali por muito tempo adorando Jesus entre lágrimas. E percebendo que ela não se levantava mais, quando foram levantá-la, perceberam que ela havia morrido de amor por Jesus Eucarístico. Uma adolescente morreu na sua primeira comunhão por tanto amar Jesus na Eucaristia. E eu e você precisamos viver de amor por Jesus na Eucaristia, ter saudade de Jesus na Eucaristia, ter desejo de se colocar ali. E agora Jesus me recorda muitas pessoas que não podem receber Jesus, mas você pode adorá-lo, mas você pode visitá-lo. Você pode, alguns instantes da sua vida, se colocar diante de Jesus em qualquer igreja que você encontrar, em qualquer sacrário que você encontrar. E aqui o meu coração se compadece daquelas pessoas de outras denominações que não têm Jesus na Eucaristia. Mas Jesus também está tocando você neste momento que está acompanhando. E aqui eu falo com você que é músico, que está vendo. Eu sei que muitos músicos nos acompanham agora. Muitos influenciadores digitais, missionários digitais. O seu ministério só terá eficácia se você se tornar esse verdadeiro adorador. Diariamente você tem buscado Jesus? Você tem adorado Jesus? Diariamente você tem buscado a Santa Missa? Porque a sua força, a sua unção só virá dessa intimidade com Jesus na Eucaristia. Obrigada, Jesus, por essa pregação de hoje do Padre Sidney. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou e tocou o nosso coração. Nós pedimos a intercessão de São Manuel Gonzalez, para que ele sempre nos recorde de que nós dependemos totalmente de Jesus, que está presente na Eucaristia. Vamos adorar a Jesus. É o apelo que o próprio Deus faz. E eu sinto que muitos de nós estamos sendo atraídos pela presença de Deus. O Padre Jonas nos ensinou e ele fez um ato profético. Nós espalhamos o amor pelo ar e são ondas eucarísticas. Então nós adoramos a Jesus em cada sacrário deste território eucarístico que é a Canção Nova. Nós adoramos a presença de nosso Deus. Nós adoramos por aqueles que não podem adorar. Nós adoramos por aqueles que não conhecem a Deus. Nós adoramos por todos aqueles que perderam uma oportunidade. Nós te adoramos, Senhor, e que sejamos assim sempre atraídos por Ti. E você no seu íntimo vai dizendo: eu te adoro, Jesus, eu te amo, Jesus, porque realmente Tu és o centro de nossas vidas. E o sentimento que me vem é que de fato Jesus nos atrai. Muitas pessoas estão se sentindo seduzidas por Deus. Cresce no nosso coração um profundo amor a Jesus na Eucaristia, um desejo da presença de Deus. Cresce em nós a alegria. Me vinha ao coração assim: tem pessoas que querem amar alguém, um desejo de amar, não é só o desejo de ser amado, mas um desejo de amar, de se dedicar. E que bom poder amar Jesus, meu irmão e minha irmã. Então ame e dedique-se a nosso Senhor Jesus Cristo. Queira essa presença na sua vida. E nós dizemos, pensando na presença eucarística de Jesus: graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu ouso até dizer, no final disso, você que nos acompanha, você que é apaixonado pela Canção Nova, você que nos conhece, eu sou capaz de dizer para você: a Canção Nova é um território eucarístico e é uma comunidade de amor e adoração. Tudo, preste atenção no que eu vou dizer, tudo que você vê aqui na Canção Nova brota do sacrário. Amém. Tudo. A experiência que você faz com os missionários, a música,
a pregação, a apresentação, a acolhida, foi porque nós recebemos primeiro no sacrário. Então, não deixe mais Jesus sozinho. Ele tem muito para te oferecer. Ele tem da sua presença. Então, que bom. Tudo que você vê na Canção Nova brota do sacrário. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ontem eu tive a experiência de conhecer a capela que a gente tem lá no... Eles chamam de anexo do Instituto Canção Nova, mas é ali onde ficam as crianças, né? O maternal. E eu não tinha ido ainda àquela capela, aquela portinha pequenininha. A portinha pequena. Gente, a Canção Nova, como o padre disse, eu não sabia que eram mais de 40, padre. Nem Mais de eu. 40 capelas. E até as crianças da mais tenra idade, elas chegam no Instituto a partir dos 2 anos de idade. E toda quinta-feira tem adoração, mas todos os dias as crianças passam pela capela para confirmar o que o padre disse. Tudo brota do sacrário. A nossa vida é uma vida eucarística. E que bom que você participa dela. Aqui, olha, a Érica, ela colocou assim: urgente sacrário, é o assunto do e-mail dela. E ela diz: obrigada, padre. Depois da tua palavra, eu quero mais e mais ficar com Jesus e visitá-lo. Quero mais e mais estar com Jesus e ainda vai ser pouco. Obrigada, Érica, já é testemunho, né? Quero abraçar aqui o José Márcio, ele diz: que pregação, Val, eu vou assistir de novo. Avisa o padre para fazer pregações assim. Estou avisando, hein? Com entusiasmo e alegria, porque sempre que ele prega, eu gosto muito. Deus abençoe, obrigada. Também está aqui a Elisângela e tantas outras pessoas deixando a participação. A Sabrina, ela disse assim: Val, bom dia, eu já estou fazendo Pix Padre Sidney. Já separei um lencinho, porque sempre é algo tocante. O Padre Sidney merece. Manda um abraço aqui para Salvador, na Bahia. Alô, Bahia, aquele abraço para vocês. A Sueli Comarinha, ela disse: o meu Pix é Sagrado Coração de Jesus, em homenagem ao meu amigo chamado de Coração. Ai, que maravilha, um abraço para você, obrigada. O Antônio, gente, cedinho, às 7h27, ele mandou para mim o comprovante dos Sócios Kids, que é o Brian. Obrigada, viu, Antônio, pela fidelidade, já está ajudando, contribuindo em nome do Sócio Kids. E aqui eu quero trazer mais um testemunho da graça de Deus, agradecendo todas as doações. pix.doação@cançãonova.com, QR Code está na tela, você pode nos ajudar para que a Canção Nova possa dar esse testemunho de fé e de adoração. Padre Roger falou algo que para nós missionários é óbvio, mas eu precisava ouvir. Ele disse: é de Jesus, no Santíssimo Sacramento, que vem tudo o que nós precisamos. Às vezes você pode estar esperando do seu esposo, do seu filho, do seu patrão, mas o que você precisa vem de nosso Senhor. Olha só essa cartinha, gente, mais uma fofurice da melhor idade. Eu amo vocês, minhas senhorinhas. Ela diz assim: agora eu vou fazer o que eu mais desejo, que é conhecer a Canção Nova. Eu amo a Canção Nova de coração. Meu nome é Francisca dos Santos, mas sou conhecida como Mariquinha. Aliás, Maria Francisca dos Santos. Sou conhecida como Mariquinha. O que eu estou mandando de todo o meu coração é uma doação no valor de R$500 para ajudar a Canção Nova. E eu repito, é de todo o coração. Porque se eu morresse sem fazer esta contribuição, sem realizar esse meu desejo, eu não morreria satisfeita. O senhor tem noção disso, padre? Nossa Senhora. Que a satisfação dela é ajudar a Canção Nova? Eu moro no Piauí, no município de Barros. Sou católica, sou viúva, tenho 88 anos de vida e eu mando esta lembrança, mesmo de longe, aos meus amigos da Canção Nova. E um dia, se Deus quiser, eu quero conhecer vocês pessoalmente. Um grande abraço da Mariquinha. Beleza. Dona Mariquinha, eu fiz questão de imprimir aqui bem grandão
Está aqui o comprovante da doação, né? Já deixamos lá no Clube da Evangelização, no valor de R$500. Deus lhe pague por nos ajudar. E eu pedi a Jesus este coração. A doação dela, ela não queria morrer sem doar para a Canção Nova, porque ela não morreria satisfeita. E quando eu vi esse bilhete e a doação dela, Padre, muito generosa, por sinal, eu pedi a Deus que eu e que nós possamos também doar a nossa vida de forma generosa e que a gente morra assim, com essa satisfação da vida doada, né, Patrícia? Isso. A gente pode dizer por ela, vamos? Podemos. É por isso. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Muito obrigada, família Canção Nova, por cada pessoa que doa, que partilha. Você quer saber, né, do Projeto da Minha Alma? Nós chegamos aos 18%, subimos 4%, né, da última porcentagem para agora. Faltam 82%, temos 17 dias aí pela frente, percentual diário de 4,8%. Então, você sabe, né, ajude a Canção Nova, pix.doação@cançãonova.com. O QR Code também está aí na sua tela para você ajudar, tá bom? Semana passada eu fiquei de dar mais informações sobre a peregrinação que eu vou. Eu vou para o México junto com o Padre Márcio Prado, dia 19 de outubro. São 9 dias de peregrinações. Nós vamos lá conhecer onde Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, ver aquela tilma que é meu sonho, né? A tilma onde apareceu e ficou impressa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é um sinal assim que nem a NASA explica, né? Essa devoção linda aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, vamos nos aprofundar também na devoção à Beata Conchita. Quem não conhece, amanhã eu vou trazer a foto dela aqui. Vai chorar pouco a Patrícia nessa peregrinação. Não, eu vou chorar muito, gente. Até ganhei, olha, uma relíquia dela aqui. Eu já estou chorando agora. Se começar a falar, eu já vou chorar. Para você que não sabe, Beata Conchita, casada, mãe de 9 filhos, gente. E o que ela pediu no dia do casamento para o marido foi que a deixasse comungar todos os dias. Não teve um dia que ela não saísse lá da fazenda onde ela morava e fosse para a igreja para adorar e receber Jesus na Eucaristia. Mãe de 9 filhos. Mas o que você precisa saber? Ela escreveu durante a sua vida mais de 60.000 páginas. E os escritos dela são comparados à Suma Teológica de São Tomás de Aquino, uma mulher que não estudou teologia. Ela é uma mística da nossa igreja, dos nossos tempos. E ela é comparada, por causa da sua profunda espiritualidade, uma mulher casada, mãe de 9 filhos, que nunca negligenciou a sua casa e o seu marido, mas viveu profundamente espiritualidade. Ela é comparada a 2 doutoras da igreja, Santa Catarina de Sena e Teresa d'Ávila. Só isso. Só isso. Nós vamos lá. Ela elevou o nível do matrimônio, né, gente? Gente, quando foram, né, o especialista, o teólogo que examinou, que foi conversar com os filhos dela, os que permaneceram vivos, né, eles diziam que nunca imaginavam que a mãe deles fosse uma santa, né? Mas tem muito ainda para você conhecer a história dela. Aos pouquinhos eu vou falando aqui no ar para você. E você que quer se aprofundar mesmo na história da Beata Conchita, vamos com a gente lá para o México? Entre em contato, não é? sãojoséperegrinações.com.br, tá bom? sãojoséperegrinações.com.br ou ligue também, 67 32 11 70 01, tá bom? Vamos juntos conhecer esse lugar e se aprofundar? A casa dela se tornou uma casa relíquia, né? Imagine, tem muito para nos ensinar. Gente, foi maravilhoso o programa de hoje. A frase que fica para mim é: eu não te abandonarei, Jesus, na Eucaristia, tá bom? Padre, o senhor nos dá a benção para encerrar? Com muito prazer, nasci para isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Volte em breve, Padre, tá bom? Até amanhã, Val. Se Deus quiser. Beijo, família. Tchau, tchau. Não demora para voltar, Braz. Sim, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Ele é o centro. Ele é o centro. E até amanhã. E amanhã, se Deus quiser. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor.